Meus amados irmãos, boa tarde. Esse vídeo que eu estou construindo agora trata-se da primeira profecia das Escrituras, que fala sobre duas sementes. Duas sementes que mudou a história do mundo. A gente sabe que o mundo ele é dividido entre duas partes, o bem e o mal. Em algumas regiões, o bem aparece numa escala maior. Em outras regiões do mundo, o mal aparece em uma escala menor. E alguns até entendem que o mundo é dividido em duas partes, o bem e o mal. Mas eu gostaria de dizer para você que as Escrituras é o primeiro livro do mundo a fornecer esses materiais para a gente estudarmos essas duas naturezas, tanto a natureza do bem quanto a natureza do mal. Existe um texto no livro de Isaías 45. Isaías, ele se expressa, e nas expressões de Isaías, se entende que Deus, ele faz o bem e ele cria o mal. Mais ou menos assim a linguagem do texto. Mas, a princípio, para a regra de estudo, Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é um ser supremo. Dele se originou tudo, a partir dele. Dele para trás não há registro de nada, tá? Dele para frente há registro de tudo. Então, o que é fornecido por ele e o livro que ele usou para escrever, para mandar escrever a origem de tudo, é a Bíblia. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Os judeus acreditam em 39 livros, que é chamado Primeira Aliança. Nós o chamamos agora de Velho Testamento. Velho porque é primeiro. E existe uma outra parte que é chamada Novo Testamento. Novo Testamento porque vem depois. Ele atualmente é novo, mas ele já tem 2000 anos de história. Então, se juntarmos os dois, o novo dá 37 e o velho dá 39. Então, a gente tem um número de 66 livros. As divisões dos livros, todo mundo já conhece, mas eu vou apenas lembrar que os primeiros livros são chamados de Pentateuco, ou Torá, tá? Que são 5. A segunda divisão é chamado de livros históricos, são 12, que começa com Josué. E entre esses 12 livros, existem 3 livros que foi dividido em 2. É o livro de Crônica, que era 1, fizeram 2. E o livro de Reis, que era 1, fizeram 2. E o livro de Samuel, que era 1, fizeram 2. Aí
deu um total de 12 livros. Então, entre eles estão os livros chamado histórico, que é a história do judeu. Mais ou menos depois de Josué, uns 400 anos, 450 anos, esses 12 livros foram escritos, né, em regiões diferentes. Alguns escritos em Israel, outros escritos na Síria, outros escritos na Filístia, tá? E outros escritos lá na Babilônia, né? E outros escritos em meio às alegrias e em meio ao sofrimento. Então, vem agora a terceira coluna, a terceira divisão, vem os livros chamados poético. Poético começa com Jó, Salmo, Provérbio, aí vem Eclesiastes e Cantares. Esses são 5 livros chamados cânticos. São cânticos de histórias que de fato aconteceu, né? São baseados em história. Por exemplo, quando você lê um Salmo dos Degraus, tá? Salmo dos Peregrinos, aquilo ali foram história, né, de irmãos que viveram durante as peregrinações, os cativeiros, e escreveram as lamentações que passaram naquelas regiões, tá? Agora vem a quarta divisão. A quarta divisão, ela é chamada de 5 volumes de profetas maiores. Maiores porque os seus escritos são grandes, são muitos. Então, nós temos o primeiro, que é Isaías, que escreveu um livro muito grande, 66 livros, capítulos, e nós temos Ezequiel, está 47, 40, por aí, 47 para lá, 48, entendeu? Por aí para lá. E a gente vem com Jeremias, né? Jeremias passa de 30 e poucos capítulos, né? Muito mais. Aí depois vem Daniel com 12, entende? E Lamentações de Jeremias. Então são 5 livros chamados de profetas maiores. Aí vem a quinta divisão, que é a última do Velho Testamento, da Primeira Aliança, e esses 5 livros, essa quinta divisão é feita dentro de 12 escritos, tá? Então, esses 12 escritos são escritos começando de Joel. Joel é o que encabeça essa coluna de escrito, essa divisão, a quinta de escrito. São livros pequenos, conteúdos profundos, proféticos, muito bom para se ler. Também esses livros foram escritos em regiões também bem diferentes, mas foi escrito, inclusive, alguns deles são contemporâneo de outros profetas passados, como Ezequiel, Jeremias, Abacuque, estavam por ali naquela região. Então, começa de Joel, né, e vai até Malaquias. Malaquias, para mim não é o último escrito do Velho Testamento. Para mim, eu, natalício, não vejo assim, tá? Embora os teólogos, né, não ofendendo os irmãos que são muito mais estudados do que eu, bem muito mais estudados, eu não sou ninguém no nível deles, eu apenas sou uma neve que passa, mas eu entendo que Malaquias está antes de Cristo aproximadamente 400 e poucos anos. Só que de Cristo para trás até Malaquias
existem algumas Bíblias antigas que elas têm 4 folhas brancas. Já existe umas atual que tem apenas 1 ou 2 folhas brancas, tá? E por que tem? É porque é um sinal que houve um intervalo de Malaquias para Mateus, houve um intervalo que é chamado intervalo período interbíblico, isto é um período onde Deus não mandou escrever nada, mas houve escritos nesse período, tá? Houve escrito, a gente tem 7 livros, né? Houve muitos escritos, mas 7 livros compõem esse vago universo de 400 e poucos anos, né? Que é chamado Baruque, Baruque não, é Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes de Salomão, não aquele outro Eclesiastes, o capítulo 13 de Daniel, capítulo 14 de Daniel, aí vem Macabeus 1 e 2, aí vem Judite 1 e 2, e vem alguns livros que estão ali, né, que faz um grupo de 7 livros. Né? Acharam por bem de não colocar nas escrituras, porque tem alguns textos e contextos que não bate, né? O problema é de cronologia, né? Algumas coisas que é para ser primeiro está como terceiro, e o que é terceiro devia estar como primeiro. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. O capítulo 7 de Daniel fala que quando Daniel teve aquela visão dos animais, né? Os animais que representam os reinos, Belsazar estava vivo naquela época. Só que aquele capítulo 7, ele está depois do 6. Se você pegar o capítulo 6, quem é o rei do capítulo 6 é Dário, e não Belsazar. Então, consequentemente, o que acontece? Se depois do capítulo 6 entra o 7, Belsazar está vivo, como é que Dário reinou com Belsazar vivo? Babilônia estava dividido? Não, Babilônia não se dividiu. Tá? O que acontece é que o capítulo 7 é para estar antes do 5. Nem o 5 pode estar lá, é antes do 5. Por quê? O capítulo 5, Belsazar morre. No que Belsazar morre, quem entra em ação é o governo persa, porque a Babilônia perde o poder na época de Belsazar. Então, os braços, né? Os braços, que são os 2 metais, são os 2 reinos, vão e conquistam a Babilônia. A cabeça é ouro, é Belsazar, que é Nabucodonosor, só que perde os braços. Então entra Ciro e Dário e conquista. E o capítulo 7, aí Belsazar está vivo. Então quem montou o livro de Daniel, quem pegou os capítulos e foi botando, colocou Daniel lá na frente. Colocou o capítulo 7 na frente. Só que ali Belsazar está vivo. Então isso é uma falta de cronologia. Não obedece à numeração. Mas isso não é um erro, isso é uma boniteza. Isso é foi feito assim por uma razão, que agora eu não vou me deter para explicar, mas foi feito assim, assim está, e assim a gente entende. Então se encerra essas 5 divisões do Antigo Testamento. Seria 6 se você colocasse os 7 livros em pauta, numerando eles, quem foi primeiro, quem foi segundo, quem foi terceiro, até chegar no 7º. Mas talvez existiu muito mais escrito, é o período dos Macabeus, então provavelmente houve muito escrito, e por essa razão esses livros não entraram, para não fazer injustiça com algumas coisas que estão escritas, que são bons e de muito valor. Tá? Então, o que é que se percebe?
O que se percebe dentro desses 400 e poucos anos é que esses 400 e poucos anos estão na nossa Bíblia, né? Na Bíblia evangélica, eles estão representados pelas folhas brancas. No livro, na Bíblia, né, que é a mesma Bíblia, na escrita católica, essas folhas brancas não existem. O que tem ali é exatamente a continuação dos livros. Inclusive, os livros na Bíblia católica, né, a montagem dos livros estão mais ou menos como se fosse organizado. Em vez de estar os 7 livros apócrifos, estão um e outro não, porque bem atrás, bem perto de Ruth, perto lá dos livros dos reis, já estão escritos os apócrifos, alguns deles estão no lado de lá, foi escrito nessas épocas, por aí. Então, vamos lá. Então, o livro de Mateus, para mim, né, na minha ignorância, mas eu continuo com a minha percepção, tá? A percepção de que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque o livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus, o nascimento. Jesus não nasceu na época da graça. Jesus não nasceu nessa época. Eu vou explicar depois para vocês. Ele não nasceu na época da graça, no período chamado graça, tá? Jesus nasceu no período da lei, tá? Até porque foi cumprido todo os segmentos de Moisés, instruído por Deus a Moisés passado para o judeu, o seu povo, o nosso povo, o povo de Deus, e Jesus seguiu todo uma continuação da lei. Por isso que ele não nasceu na graça. Então perceba que existe um capítulo no livro de Mateus chamado capítulo 24. É o capítulo do sermão, né? Um sermão admirado. Eu também sou admirador desse sermão, porque é ali que começa o desfecho da escatologia, né? Para mim começa ali, mais ou menos. Então, o capítulo 24 de Mateus começa exatamente com os discípulos e Jesus dentro de uma casa. Aquela casa é chamada de templo, o templo, né? Esse templo que Jesus está lá dentro é o mesmo templo de Salomão. Não é o mesmo no fato de ser as mesmas paredes, porque não era. Também não é o mesmo no fato de ser o mesmo nome, porque já o nome de Salomão não está naquela casa mais, tá? Mas também esse templo é o mesmo de Zorobabel, de ex-Neemias, é o mesmo. Não é o mesmo porque também não está o nome desses homens. Por quê? Porque aqueles 400 anos, o Herodes considerado grande, o que mandou matar Tiago, o primeiro mártir, apóstolo, né? Porque o primeiro mártir foi Estevão, no capítulo 7 de Atos. Mas Estevão não era apóstolo, mas Tiago é o primeiro mártir, né, dos discípulos, a primeira pessoa que morreu à espada por Herodes, a mando de Herodes. Então se percebe que o Herodes, o grande, ele começou a reformar o templo. Aquela casa que Ageu disse assim, parece que Ageu 2:8. Ageu disse, olha, havia uma murmuração entre os judeus, os que tinham chegado do cativeiro da Babilônia, que voltou e que viram a obra que eles fizeram, em vez deles juntarem e aplaudir, como sempre, né? Ninguém aplaude uma obra. Normalmente são mais os inimigos de uma obra do que os amigos. Na realidade, o que mata os profetas não é o que eles fazem, é a fama que eles produzem. Então a fama deles é tão grande que atrai muito mais inimigos. Então o que aconteceu foi que havia uma crítica, né, sobre o templo, era pequeno, era diferente do de Salomão, não atendeu às exigências do templo, tal. Então aquela crítica foi uma crítica
construtiva para alguns e para outros destrutiva. Só que o que Deus falou? Deus usou o profeta, né? Usou o profeta, Ageu, e Ageu disse, olha, o que vocês estão dizendo da casa, que é a casa de Deus, vocês não estão certo, porque a glória dessa segunda casa, ela será maior do que a de Salomão, quer dizer, do que a da primeira, porque Salomão é a primeira. A segunda vem a de Zorobabel, porque a primeira Nabucodonosor destruiu. A segunda foi construída no mesmo lugar. No mesmo lugar foi construída a segunda. E então, quando o Ageu disse isso aí, provavelmente aumentou as críticas, mas foi Deus quem disse. Então, o que Herodes fez? Cerca de 19 anos antes de Cristo, 19 anos, ou 16, por aí, nessas datas por aí, esse Herodes, ele começou essa obra. Ele começou essa obra. Ele era tipo assim, o César Maia, ele gostava muito de construir. Então, o que ele fez? Ele pegou o templo de Zorobabel, o templo que era criticado, e ele fez a adaptação. Ele foi tirando, mexendo daqui, mexendo daquela, tal, criou 5 alpendre, ele criou os túmulos dos sacerdotes, ele criou a guarda do templo, ele criou as leis que protegem o templo. Por exemplo, nenhum paralítico entra no templo, nenhum paralítico pode se aproximar do lugar chamado santuário, né? Imagina o Santo dos Santos, nenhum lugar eles não podem, tem que ficar fora. O capítulo 3 de Atos disse que o paralítico estava na porta da porta, estava no começo da porta formosa. É uma porta que ela tem aproximadamente 20 metros de largura por 25 de altura. Eu não sei se a medida está em metro ou estou exagerando, ou está encovado. Porque se for 20 covado, a porta tem 10. E se for altura encovado, tem 12 metros e meio de altura. Mas o que se sabe é que o paralítico estava ali. Ele não podia passar porque era lei dele não passar. Havia segurança, havia a guarda que guardava o templo, mas o que acontece é que o paralítico era judeu. Então o judeu ele tem uma certa liberdade de ir até próximo à porta. Estranhos não podem chegar perto da porta, mas com doenças. Mas o paralítico, por ser judeu, ele chegou até a porta. Então, vamos lá. Então, esse Herodes, foi ele quem construiu, fez aquelas reformas no templo e ficou como o templo, a obra de Herodes. Então, os discípulos, na época de Jesus, estavam dizendo que o templo ficou bonito, até bonito ali. Então, veja que se você pegar 30 anos da vida de Jesus e pegar 19 anos antes de Jesus, então bate com o que o texto diz que o templo levou 49 anos para ser construído. E como Jesus iria destruir o templo num dia e com 3 dias iria reedificar o templo de novo, se levou 49 anos. Então, perceba que o próprio Jesus, ele nasceu no final da lei. Então, o que eu gostaria de dizer é que durante a vida de Jesus, né, ele viveu no período da lei, bem verdade no final. Por quê? Porque a gente que estudamos profecias, escatologia, a gente que ensina esses ensinos que são tão precisos para os dias de hoje, enquanto a campanha não consegue, as igrejas que fazem campanha, eu não critico igreja nenhuma fazendo campanha, estou dizendo que enquanto as igrejas gastam meses, ano, tempo, fazendo campanha de libertação para A, para B, para C, para D, para F, para H, para G,
Enquanto as igrejas perdem tempo com isso, a gente estamos perdendo tempo em ensinar o povo que nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja. Por quê? Porque os últimos dias da história da igreja não rende para igreja nenhuma, não dá lucro, porque as pessoas pouco se interessam de saber que Jesus está voltando. Mas todo mundo tem na vida um problema para ser resolvido, todo mundo tem uma vida sentimental, ajustada ou não, precisa ser ajustado, todo mundo está em busca de uma casa, de um carro, de uma moradia, de saúde, de emprego, está em busca de sucesso, de fama. Ninguém está em busca de ser mendigo, né? Ninguém está em busca de ser derrotado, ninguém está em busca de viver na desgraça. Então, as igrejas, por um outro lado, aproveitam dessa carreira, né, que o homem vive em busca de ser melhor, e melhor todo dia, vencendo todo dia, ganhando todo dia, para poder aplicar esse método de evangelho. Esse método de evangelho existe. Existe. Quem não quer ser abençoado? Todo mundo. Quem não quer ser próximo? Todo mundo. Quem não quer ter? Todo mundo. Quem não quer possuir? Todo mundo. Quem não quer gozar de felicidade de vida? Todo mundo. Mas cada passo, o seu passo. Que eu busque a casa, mas que eu busque o trabalho. Que eu busque o carro, mas que eu busque conseguir dinheiro para comprar o carro. Que eu busque a saúde, mas que eu cuide do meu corpo. Que eu busque, talvez, a vida sentimental, mas que eu conviva bem, trate bem e saiba tratar as pessoas. Então, é um jogo que você pode perder e você pode ganhar. Mas uma coisa eu sei, é que existe duas prosperidades. Quando você casa, né? Quando você casa, você sabe que a herança, né? A riqueza, uma parte delas, vem da família, vem dos pais. Mas quando você acerta com o casamento, a esposa ela não vem das heranças, ela não vem das propriedades, das fazendas, tal, não vem daí. A boa esposa vem de Deus, como também o marido vem de Deus e não das riquezas que as pessoas arrumam. Então, quando a esposa vem de Deus e o marido vem de Deus, então desse casamento, tudo que nasce é abençoado. É o que o Salmo 128, 127 fala. Bem-aventurado o homem que tema ao Senhor, cuja a cabeça, a casa, o esposo, os filhos, são todos abençoados. São como uma mesa, são como árvore plantada, Salmo 1, versículo 3, junto ao ribeiro. Tudo que ele faz prospera, tal. Então, isso é mais ou menos assim. Então, o mundo foi dividido em 7 dispensações. A primeira é chamada Adão, que é Edêmica, que é adâmica, e a adâmica, para mim, é dividida em duas. É um período que Adão viveu no Éden e depois Adão na Terra, né? Do capítulo 3 para trás, Adão está no Éden. Do capítulo 3 até o capítulo 4 e o 5, Adão está na Terra. Então, essa dispensação adâmica é dividida em duas. Edêmica, Éden, e adâmica, Terra. Aí vem para a segunda. A segunda é a dispensação noêmica. Noêmica é chamada período, né? Período da inocência de Adão e período da consciência, né? O período de Noé. Então, a de Noé, se você quiser dividir, para efeito de ensino, você pode dividir também falando sobre Noé no mundo corrompido, porque o capítulo 6 de Gênesis para trás, o mundo ainda é corrompido. Vai até o capítulo 8. Então, no capítulo 8, se reconstrói. Ali, no capítulo 8, o mundo que Noé viveu acaba. Acaba com o dilúvio e não existe mais nada de ruim para o mundo novo. Então, o mundo novo foi a cargo de Noé, tá? Ele não reproduziu no mundo novo, mas levou a reprodução para lá, porque ele tinha 3 filhos e os 3 filhos ficaram na responsabilidade de apovoar
a terra novamente, porque tudo que era de mal, de ruim, nasceram no mundo antigo. E o mundo novo nasceram de pessoas que tinham uma mentalidade de servir a Deus, tá? Então, dali começa a história de uma outra civilização. Então, essa dispensação segunda pode ser dividida também assim. Agora vem a terceira. A terceira, ela é chamada de promessa. Não promessa com graça. Graça e promessa não tem nada a ver. Promessa é porque Deus aparece a um homem, né? E este homem é chamado de Abrão, e a ele Deus faz alianças. Deus faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, dizendo que ele, se permanecesse nos planos, ele seria o homem muito abençoado. Tá? Apesar que as pessoas confundem um homem muito abençoado com um homem, na verdade, que já é abençoado. Abraão não era abençoado. Abraão passou a ser abençoado quando recebeu do próprio Deus a bênção. Então, dali em diante, Abraão, passou a ser o abençoado e abençoador. É chamado a terceira de promessa. Aí de Abraão vai até ao Egito. Passa do Egito, sai do Egito e vai até o deserto. O deserto de Sinai. O capítulo 20 de Êxodo fala sobre exatamente a descida do Senhor e quando Moisés e o Senhor conversam. Então, o Senhor, antes de Moisés subir, o Senhor manda Moisés levar 2 pedras. Então, as pedras que Moisés levou, nas pedras foi escrito as leis, né? 6 de um lado e 4 de um outro. As que tinham 4 mandamentos eram um relacionamento, como Deus convive com você, como é que ele é, o que é que ele exige de você. Então, tá numa pedra. E na outra pedra está 6. Como você deve viver com você e com o seu próximo. Né? As regras, o respeito, as coisas que tem que ser, tudo direitinho entre eu e o meu vizinho. Então, são 10 mandamentos. E ali começa a 4ª dispensação. E essa 4ª dispensação, ela pega de Moisés, tá? E ela vai até Jesus. Só que no meio dessa dispensação entra uma outra chamada 5ª dispensação, que é a dispensação chamada davínica. Por que Davi assumiu o nome dele nessa dispensação? É Davi o primeiro rei de Israel? Não é Davi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel chama-se Saul. Tá? Saul foi o primeiro homem da tribo de Benjamim, ele é benjamita, que ele assumiu a coroa. Não era vontade de Deus que o povo aí, nessa época, tivesse rei. Mas o povo, oprimido pelos filisteus, pelos nubianos, oprimido pelos medianitas, de modo que, na época de Josué, não tinha império que barrasse Josué, não tinha rei que mandasse em Josué. Na época de Moisés, nenhum rei se atreveu a atrapalhar o caminho de Israel passar pelo deserto. Não foi Rion, não foi Moabe, nenhum rei atrapalhou o caminho de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha uma intimidade com Deus, Moisés tinha um auxiliar que era de guerra, que é Josué. Josué não era aquele homem santo igual Moisés, Josué não tinha aquela intimidade com Deus como tinha Moisés, mas Josué tinha algo que Deus quis, Josué tinha coragem, Josué não tinha medo, e Josué, ele tinha outro Josué com ele, que é Caleb, e Caleb tinha outro, que era o seu irmão, o pai de Natanael, tá? Então, o que acontece? O pai, essa família, porque Caleb é da tribo de Judá, tá certo? Então, o que acontece?
esses homens que Moisés tinha, o irmão de Caleb é pai de Otoniel. Esses homens, Otoniel é o juiz depois de Josué. Josué morre e ele assume. Então, esse Otoniel, ele fica 40 anos. E em 40 anos, Israel não conheceu derrota. Então, o que acontece? O período de Otoniel para trás, até Moisés, é período de ouro. De Otoniel para frente, entra aqueles monte de juízes. Cada um mais maluco do que o outro, tá? Então, esses juízes, eles tempo era consagrado a Deus, tempo não era, eles eram duvidosos, eram um pouco meio atrapalhados, tal, mas Deus ia dando vitória. Só que chegou na época de Eli não teve controle, governo, envelheceu, os filhos de Eli, Ofni e Finéia, começaram a fazer algumas besteiras por aí, eles eram levitas, então Deus concedeu que uma mulher chamada Ana, esposa de Elcana, deu a Eli um menino chamado Samuel. Samuel foi criado na casa de Eli, na casa de Deus, aprendeu com Eli as coisas sacerdotais, porque foi criado lá com os filhos de Eli, e Samuel presenciou todos os problemas da vida de Eli, da sua infância até a velhice de Eli e a morte. Então Samuel viu os filhos de Eli praticar os erros, ele viu os filhos de Eli sendo mortos, eles viram os filisteus conquistando espaço, ganhando guerra, ele presenciou isso aí tudo. Só que quando Samuel era jovem, então o capítulo 3 vai dizer que Deus apareceu a Samuel e já não aparecia mais a Eli. Apareceu a Samuel, falou com Samuel, contou para Samuel o que ia fazer na cidade de Ramá, tá? Na cidade onde estava Eli, que é Siló, e Ramá morava Ana com Eucana. Então Deus contou tudo para Samuel e no final da vida de Eli, Deus mandou um outro profeta e decretou o juízo de Deus sobre aquela casa. Então, ali houve uma bagunça, os filisteus entraram, tomaram a arca, fizeram uma bagunça lá em Israel. Então o povo cansou de ser liderado por juízes corruptos e pediu a Deus que Deus mandasse um rei. Só que Samuel começou a reinar como juiz sozinho. Samuel não se vestia de branco, Samuel não usava o turbante, Samuel não usava a lâmina, Samuel não usava o peitoral, Samuel não usava as pedras nos ombros, Samuel não usava as 12 pedras no peito, as 2 pedras, Urim e Tumim, para ter a sorte, quem ganha, quem perde. Samuel não usava porque Samuel não era levita, mas Samuel ele teve ofício, ele teve cargos de rei, ele teve cargos de juiz e ao mesmo tempo ele era profeta. Então o que acontece? Samuel, ele teve o prazer de ungir 2 reis. Então o primeiro rei foi o povo que clamou, o povo que pediu, e Deus disse a Samuel, se o povo quer um rei, então dá o rei para o povo. Tá? Mantra, você escolhe fulano de tal. Foi Deus quem escolheu o rei. Alguns pregadores dizem que o povo pediu Saul. Não, ninguém pediu Saul, ninguém se lembrava de Saul, ninguém conhecia Saul. Saul era da tribo de Benjamim, uma família de uma reputação. O seu primo era um homem que estava na frente da guerra, mas ele mesmo, Saul, era de família, era casado, já tinha alguns filhos, não tinha nada com o negócio de rei. Quando Deus fez por onde aconteceu algumas coisas que as jumentas do pai de Saul perdeu e que Saul foi atrás, até tem uma mensagem de um pregador que eu acho muito bonito, perdeu as jumentas e no caminho achou uma coroa. Quer dizer, Saul foi em busca das jumentas, não encontrando nenhuma das jumentas, mas encontrou Samuel. Então Samuel, quando vê Saul, Deus fala que é esse aí que deve ser o rei de Israel. Deus não colocou Saul para depois rejeitar.
Deus não faz isso. Consagra uma pessoa e depois de consagrado, Deus passa o tapete e tira ele do trono. Deus não faz isso, ele é justo. Deus colocou Saul porque o reinado de Saul seria o primeiro rei de Israel e até então seria ele o primeiro. E não teria depois dele outro. E se tivesse outro, seria benjamita, seria de Benjamim e não seria de outra família. Só que Saul ele perdeu o reinado dele ainda com 3 anos de rei. Ele já perdeu. Perdeu por quê? Porque ele não queria perder o povo, mas perdeu a comunhão com Deus. Não queria perder a guerra, mas perdeu a santidade. Isto é, ele desobedeceu alguns princípios. E quem quebra princípio, pelo próprio princípio, é quebrado. Então Deus disse, olha, eu já tenho provido, Davi não era nem nascido, Deus disse a Samuel, eu já tenho provido, eu já tenho um rei, já escolhi um, e Saul não é mais rei. E não tenho nem dó dele, porque eu não tenho mais aliança com Saul. Acabou. Então, quando Davi nasceu, né, alguns anos depois, no capítulo 16 do livro dos Reis, né, Deus manda Samuel descer à cidade de Belém, ungir a Davi. Então, existiu o primeiro rei, que foi, é isso que eu estou lhe dizendo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Com a morte de Saul, o filho dele, chamado Bozete, né, que é um filho mais novo, Saul teve 2 filhos, né, que era o Jonathan, Jona morreu junto com ele, e teve mais um outro filho, e esse Bozete é o filho mais novo. Então esse filho mais novo, o Joabe colocou ele como rei. Só que depois, né, provavelmente o próprio Joabe, o próprio Abner, né, matou, alguma coisa assim. Eu sei que houve uma morte, esse menino morreu. E com esse menino morto, Davi, que era fugido de Saul, porque Saul queria matar Davi, então Davi foi ungido rei lá em Hebrom. Então, o que aconteceu? Samuel foi, né? Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez com 17 anos, a segunda vez ele já tinha 20 e poucos anos, e a terceira vez ele estava com 30. Então, na morte de Saul, Davi reina soberanamente. Então, Israel teve 4 reis no todo, né? No todo. Saul, o filho, Davi e Salomão. São 4. O 5º rei que surgiu de Salomão chama-se Roboão. Então, Roboão, ele começou com as maldades dele, então houve um racha. Um profeta apareceu, o Jeroboão, servo de Salomão, e disse, olha, eu vou dividir Israel em 2 povos. Eu vou colocar o povo que é do sul, no sul, e o povo que é de baixo, no norte. Então, o que acontece? Houve 2 capitais. Existia 2 capitais. Existia a capital Jerusalém, que ficava lá no sul, e existia a capital mais embaixo, que é Samaria. Então, 10 tribos ficaram na parte de Samarias e 2 tribos ficaram na parte do sul. Então, a gente tem rei do sul e rei do norte. Então, o reino do sul existiu há mais ou menos 20, 22, por aí assim, 23. Rei do norte, 20 e alguma coisa. Só que dos 2 lados tiveram reis ruins, né? No rei do sul, nós tivemos um rei chamado Manassés. Ele era mau. Ele era tão mau que pegou um filho dele e colocou numa estátua de Baal vermelhada de fogo, de ruim que ele era. Tá? Nós temos no rei do norte, Samaria, um outro rei que casou-se com uma mulher, uma rainha chamada Jezabel. Acabe foi mau também, foi mau marido, mau rei, mau servo, teve algumas vitórias, mas foi tão mau que o seu reino foi todo destruído. Todos que reinavam dele morria precocemente, de tão mau que ele era. Então esses 2 homens, um era do sul, um era do norte. Só que Israel eram divididos assim. Quando os países queriam brigar com Israel, aí os 2 reis se juntavam.
No caso de Acabe, ele chama Josafá. Josafá tem um filho casado com a filha de Jezabel, e há quem diga que a filha de Jezabel era tão ruim quanto a mãe. Então, Josafá veio, se juntou com Acabe para brigar, tá? Para brigar. Então, nessa briga, Josafá, do sul, orientado por Deus, perguntou se Acabe já tinha consultado. Então, Josafá, ele era mais temente, Acabe era desorganizado e desobediente. É só para você entender. Então, voltando à história que eu gostaria que você entendesse, o nosso assunto é exatamente sobre a profecia de Jesus. A profecia de Jesus. Então, a própria Bíblia, né? A própria Bíblia aqui, o livro de Gênesis, tá? O livro de Gênesis é o livro que fala a respeito da primeira profecia, tá? É bem verdade que Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, tá? Toda essa história que eu estou falando para vocês, fiz aquela volta toda, é para voltar para o começo. O livro de Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro livro da Bíblia, tá, é chamado de Jó, tá? Existem provas, né? Provas, não é só eu que digo, é a maioria dos escritores, dos homens que estão no topo do conhecimento, explica que Jó, ele foi escrito primeiro. Por quem Jó foi escrito? Essa é a pergunta. Claro que o escritor que começa a Torá é Moisés, entende? A vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi do nascimento aos 40. Ele era, nesse período de 1 a 40, ele era príncipe. O príncipe, ele automaticamente, ele não era um sucessor do trono. E ao mesmo tempo era, porque na época de Moisés, o rei daquela época era o rei Sete, que o rei Sete é pai de Ramsés, tá? E o rei Sete tinha uma filha chamada Rudimile, que é irmã de Manassés, o rei, ele é irmão de Manassés, tá? Então o que acontece? Esse rei, esse faraó, tá? Esse faraó que tem esses 2 filhos, então o que acontece? Se a filha desse filho, o homem, para ele, tá? E o filho não desse, com a morte dele, quem era rei era o filho da filha. Mas se o rei, filho de Faraó, desse filho a Faraó e a filha não desse, o rei seria do Faraó filho. Então o que acontece? Esse rei do Egito, esse rei Sete, ele viveu até um certo tempo da vida de Moisés. E o faraó, o Ramsés, filho do rei Sete, também ele, da mesma idade de Moisés, uma questão de poucos 2 anos, 1 ano mais velho do que Moisés, tá? Então o que acontece? A Rudimile não deu filho do próprio casamento, mas ela adotou Moisés. No que ela adotou Moisés, então Moisés era neto de Faraó, mas tinha um filho de Ramsés, tinha um filho de Faraó, que é Ramsés. Então o trono estava dividido entre Ramsés e Moisés. Então se Ramsés morresse, quem era o rei do Egito seria um hebreu, seria Moisés. A história se repetiria como foi a história na época de José. José era governador do Egito. Se o rei naquela época morresse, seria José o governador do Egito. Então, esse rei Sete era casado com uma rainha chamada Tua. Tua é o nome da mãe do rei Ramsés, que depois foi rei do Egito. E ela era avó também de Moisés, né? Porque Moisés teve 2 avós. Teve avós por parte da Jotebete e teve avós por parte de Rudimile. Então, o que acontece? A história diz que Moisés levou 40 anos lá no Egito. Então, Moisés aprendeu, o Egito era o primeiro mundo, Moisés aprendeu
tudo que você imaginar de cultura dos deuses, dos altares, dos nomes. Lá no Egito tem 3 deuses, é Iro, Oro e Ciro. Esses 3 deuses são os maiores, mas tem os deuses da mosca, do sapo, da cobra, dos peixes, das águas, das frutas, do dinheiro, do sexo, do prazer. Lá é Deus para tudo quanto é lugar. É um país pagão, mas é um país que adotou essa cultura e na época ele era o topo do mundo, porque antes dele era o dos caldeus, depois passou a ser o Egito. Então, o Egito era o topo do mundo. Então, Moisés, ele também foi guerreiro, ele foi general, ele também era arquiteto. Algumas obras do Egito passou pela a inspeção, a orientação de Moisés, até porque Moisés ele era um homem muito desenvolvido, né? A história conta que Moisés ele falava entre língua e dialeto 70. Então era um homem altamente preparado, tá? Preparado para dar o que vier. Mas essa foi a primeira etapa. Nessa primeira etapa de Moisés, ele não conheceu o Deus da sua família. Ele só descobriu que era filho de Jotebete, que era hebreu como os outros, servo. Nessa descoberta, houve algumas coisas que todo mundo sabe, que ele matou um egípcio, enterrou na areia, ele foi obrigado a fugir. Nessa fugida de Moisés para o deserto, Moisés para no deserto, e lá tem uma aldeia, e nessa aldeia mora muita gente, e lá tem um homem, um sacerdote, chamado Jetro. Então Moisés vive ali 40 anos, é a segunda etapa da vida de Moisés. Então ele, na primeira, era príncipe, na segunda, ele virou pastor de ovelha. E na segunda etapa, ele não era rico. Ele apacentava ovelha e o próprio rebanho que ele apacentava não era dele. Era um rebanho do sogro. Por quê? Porque quando ele casou com a filha do sacerdote Jetro, a filha já era pastora. E a filha tinha ovelhas. Então, tudo que é da filha passou a ser agora de Moisés. Mas o texto diz que o rebanho era do sogro. Provavelmente, o dote que Moisés teria que pagar para o Jetro, porque o Jetro ele tem filhas bonitas, entre elas são 7 moças, entre elas tem a Damares, tem a Betânia, tem a própria Zípora. Então tem as filhas dele são umas filhas como as de Jó, eram muito bonitas. Só que Moisés casou com a primeira, a Zípora. Com ela teve 2 filhos, chamados de Gerson e Eliezer. Então Moisés viveu ali 40 anos. Então, nesses 40 anos, é aí que entra o livro de Jó. Então, quem conhece mais Deus, tem mais experiência e conhece a história do povo de Deus e da criação, é Jetro. Moisés não sabia de nada de Deus. Moisés descobriu que era hebreu, mas não descobriu quem era o Deus dos hebreus. Moisés passou a descobrir quem era o Deus dos hebreus quando viveu a segunda etapa da vida dele. Tá? Então, durante esses 40 anos, foi aí que Moisés, ele mesmo, com ajuda, eu acredito assim, com a ajuda do sogro, que conhecia tudo, passou para ele e ele certamente escreveu a história de Jó. Tá? A história de Jó, então esse é o livro primeiro. Só que Moisés, Deus tem reservado para Moisés a terceira etapa da vida de Moisés, que era mais 40 anos. Então, nessa terceira etapa, Moisés conhece Deus, e quando ele conhece Deus, ele já está com 80 anos. Então, 2 etapas da vida de Moisés se passou. Então, ele conhece Deus ali no capítulo 3, e no capítulo 3 ele conversa com Deus, ele pede o RG de Deus, que é o nome de Deus, Deus o revela para ele, veja que intimidade, Deus revela para ele o seu número, o seu RG,
Deus manda ele ir para o Egito, Deus fala para ele tudo o que ia acontecer no Egito, mas ele não se preocupasse que se ele permanecesse dentro dos planos que Deus quer para ele, ele iria ser bem-sucedido. Na verdade, Moisés seguiu passo a passo, toda a caminhada dele foi na direção divina. O único erro de Moisés, na vida dele, depois que ele conhece Deus, ele praticou um. Antes de conhecer Deus, ele praticou outro, que foi matar o homem. Depois que conhece Deus, praticou um. Tá? Quando ele pratica um, que é, em vez de falar a rocha, porque ele já tinha falado a rocha uma vez, ele agora irou e bateu na rocha. Ele, por causa de um erro, ele ficou fora, né, de entrar em Canaã. Ele viu toda a terra, tudo de longe, e então o Senhor o levou. Mas eu não quero explicar essa parte aí, mas eu quero dizer para você que nessa terceira etapa ele escreve Gênesis. Então, se já tem um livro escrito, Gênesis escrito na terceira parte da vida de Moisés, que é agora um líder do povo hebreu. Então, o que acontece? Esse povo hebreu, que é guiado por Moisés durante o deserto 40 anos, então, nesses 40 anos da última etapa de Moisés, Moisés escreve 5 livros, que é Gênesis, aí vem Êxodo, aí vem Levítico, aí vem Número e vem Deuteronômio, que é Bereshit, aí vem Shamote, aí vem os nomes dos livros, até chegar o livro da None, vem um livro de Bereshit, Bereshit, né? Bereshit, que é o livro, né, o livro, que são 5 livros, né? Aí vem esses 5 livros, né? Esses 5 livros que são escritos por Moisés, é chamado de Torá. Torá é os 5 livros da lei. Então, veja bem, que o livro de Gênesis, ele só entra na proposta de Moisés para ser o primeiro livro, porque ele ganha de Jó. Por que ele ganha de Jó? Porque o que o livro de Jó oferece, Jó não oferece. O livro de Jó começa falando dele, de Jó. Havia um homem na terra, tal, cujo nome era Jó, homem justo, temente a Deus, tal, se desviava do mal. Esse é o começo de Jó. O livro de Gênesis, não. O livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aí vem esse princípio aí, que é Bereshit, enquanto Deuteronômio é Devarim é Deuteronômio, então Gênesis é Bereshit. No livro de Gênesis tem Bereshit, Bará, Elohim criou os céus e a terra, quer dizer, Deus criou os céus e a terra. Então, por começar assim, o livro de Gênesis ganha a fama de ser o primeiro livro, mas na verdade é o segundo. Mas por oferecer uma proposta da criação, aí foi canonizado, foi colocado como primeiro livro da Bíblia. Então vamos lá. Só que o livro de Gênesis, como eu disse para vocês, começa exatamente a primeira profecia sobre as 2 sementes. Esse assunto é o assunto que eu quero discutir com vocês. Tá? Eu vou parar agora, tomar uma água e vou encerrar esse vídeo. Toda essa volta que eu dei foi para chegar no versículo 3, no versículo 15 e no versículo 21 do livro de Gênesis, tá? Que eu vou começar a falar com vocês depois que eu tomar uma água aqui, tá? Para não ficar esse vídeo muito longo e não cansar vocês, mas essa primeira parte a gente encerra. Depois a gente parte para a segunda. Até breve.